Vamos hoje para a aula 6 de gramática, livro 2, continuação de processo de formação das palavras. Percebe-se que há uma diferença no processo de formação de novas palavras, né? Nós vimos na aula anterior que flor, você pode formar as palavras floresta, floricultura, florescente, né? E aqui nós temos a palavra puxa-palavra, ou seja, a derivação ocorre quando se acrescentam prefixos e sufixos, ou seja, exatamente isso que nós estamos falando. Você acrescenta prefixo, que são sílabas anterior ao radical, e sufixo, sílabas posterior ao radical. Já na composição ocorre quando uma palavra é formada pela junção de mais de uma palavra. Por exemplo, couve e flor. Eu juntei duas palavras diferentes, formando uma palavra só. A derivação prefixal é aquela em que a gente acrescenta uma sílaba, né, antes do radical. Olha lá, fiel, infiel, leal, desleal. Quando eu acrescento antes é prefixação, que é o prefixo. Sufixal é quando eu acrescento depois, que é a sufixação, né? Sapato, sapateiro, menino, menininho, igual, igualdade. E eu tenho também quando eu acrescento ambos, tanto antes do radical quanto depois. Por exemplo, a palavra leal, eu acrescentei o des anterior, que é uma prefixal, uma prefixação, um prefixo, e acrescentei depois, que é um sufixal, uma sufixação ou um sufixo. Quando eu acrescento antes do radical e depois do radical, eu tenho uma parassintática, ou seja, eu tenho um prefixal quando é anterior, eu tenho um sufixal quando é posterior, e quando eu tenho anterior e posterior, eu tenho uma parassintética, ok? A regressiva é quando a palavra derivada é menor do que o radical. Olha aqui, o meu radical pode ser beijo. Beijar é a minha primitiva, certo? Se eu acrescento eu estou acrescentando uma vogal temática, aí ela fica menor, ela fica regressiva. Por exemplo, a palavra alcançar, se eu acrescento o C, fica alcance. Alcance é menor a palavra derivada do que a palavra primitiva. Normalmente a palavra primitiva ela é menor do que a derivada. No caso da regressiva, a derivada passa a ser menor do que a primitiva. E a imprópria é quando tem uma mudança da classe gramatical. Por exemplo, o jantar, aqui eu tenho um substantivo. Todos estão se preparando para jantar, aqui eu tenho um verbo. Embora se escreva da mesma forma, jantar e jantar, esse é substantivo e esse é verbo. Qual é a diferença? O verbo eu conjugo e o substantivo eu tenho anterior a ele um artigo. Então, o jantar é substantivo, para jantar é verbo. Isso se chama derivação imprópria. Eu tenho as composições. A justaposição, ela não perde letra, ela só junta. Então, manda-chuva. Juntando as duas, manda-chuva. Guarda-chuva, eu juntei as duas, não perdeu nenhuma letra. Passa-tempo, juntei tudo, não perdeu nenhuma letra. Já a aglutinação, quando eu junto as palavras, elas perdem letra. Por exemplo, aguardente, água mais ardente. Perdeu um A, sumiu um A. Planalto, plano mais alto. Perdeu-se aqui também uma letra, a letra O. Então, quando eu não perco letra, é chamada justaposição. Quando eu perco letra juntando uma palavra a outra, é chamada de aglutinação. Outros processos de formação de palavras, por exemplo, são aqueles processos que formam palavras que produzem uma sílaba razoável de vocábulos, ou seja, a siglonimização, que são as siglas, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, CPF, Cadastro de Pessoa Física. Então, isso eu uso siglas, ao invés de usar toda a palavra, qual o número do seu cadastro de pessoa física, eu falo CPF, isso chama-se sigla, siglonimização. E a abreviação é quando eu abrevio, por exemplo, eu não falo motocicleta, eu falo moto.
Eu não falo pneumático, eu falo pneu. Muitas vezes eu não falo fotografia, eu falo foto, tá? Então, quando eu abrevio a palavra, é uma abreviação. A abreviatura é de doutor, de senhor, de avenida. Onomatopeia é quando eu utilizo palavras para representar os sons. Din-dom, uma campainha. Tic-tac, um relógio. A palavra valise é uma palavra que faz a fusão de palavras que se juntaram para criar uma outra palavra. Por exemplo, Fla-Flu é um jogo do Flamengo com o Fluminense. Showmício é uma mistura de show com comício. Portunhol é uma mistura de português com espanhol. E os estrangeirismos, que são as palavras que nós emprestamos de outras línguas. Shopping, por exemplo. Em português, shopping deveria ser centro comercial. Mouse deveria ser leitor óptico, nós falamos mouse. Então, é quando eu empresto palavras de outras línguas. E o neologismo são palavras que eu crio, que elas não existiam. São palavras que não existiam anteriormente e que hoje elas podem ser criadas, né? Aqui no poema, por exemplo, de Manuel Bandeira, ele inventou a palavra te adoro, te adorar, para combinar com a amada dele que se chamava Teodora. Certo? Vamos fazer agora os exercícios da página 18 até a página 21. Corrigirei na próxima aula. Então, envie as atividades antes da próxima aula.